Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, tudo bem, você de minha? Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o No Limite, que desta vez a gente teve a eliminação do Marcos, comentar como que chegou até essa eliminação. Que começou o seguinte, esse episódio. A gente já começou já com o pessoal, né? O pessoal no último episódio soube da novidade do júri, que o júri vai escolher o primeiro finalista. E daí o pessoal já tava comentando, já o Fully odiou. O Fully não gostou, o Fully detestou isso, a ideia. E começou também a se criar também mais aliança também. Porque a Carol, que faz parte do grupo das mulheres, ela falou que ela é o elo mais fraco das mulheres, porque ela chegou depois, ela era do Genipapo, depois foi por Urucum, e as mulheres já estão fechadas já, as mulheres do Genipapo já estão fechadas já. E também tivemos a volta também do Dedé também para o jogo, o Dedé que saiu antes da equipe do. Antes dessa equipe, dessa união, dessa juntão. É, e daí o pessoal começou a conversar mais, querer saber mais sobre ele. A Carol depois foi procurar um pergaminho na mata, não achou, foi até pra água. E a Paulinha já tá com ranço já da Carol. Quero saber de você. Cara, esse ranço aí da Paulinha, da Carol, elas não estão mais se suportando, não estão mais se aguentando. Você acha que vai ter uma elas ainda faz parte ainda da mesma aliança, mas se odeiam. Você acha que daqui a pouco vai acabar essa aliança aí? O que você acha? Eu acho que a Carol, na verdade, realmente, ela veio lá da Genipapo e quando ela foi eliminada, né? Praticamente ele estava achando que estava eliminando a pessoa. Ela acabou trocando, o Cláudio foi pro Genipapo e ela foi para Urucum. E as meninas estavam fechadas mesmo, porque elas estavam muito grudadas, né? Agora, a Carol, ela entrou depois, ela ficou ali, ela sabe que, por exemplo, uma hora ela tá com a Grace, né, ela fica ali junto com a Grace, aí outra hora ela fica com a Rai, ela não tem muita aproximação, porque a Rai é muito próxima da Paulinha, então a Carol, ela tá um pouco deslocada, né, aí fica, conversa um pouco com o Fury, então assim, ela também tem um jogo meio individual, né, porque ela era muito apegada nas meninas lá da Genipapo, na Pipa, né? E então, assim, na própria Simone, né, também. Então, eu acho que tem isso daí que durante um momento não percebe, mas chega uma hora que vai funilando e você vai vendo que ela não se dá muito bem na convivência também, né? E ela é muito também guerreira de provas, aquela coisa. E você percebe que ela não tem aquela abertura também, porque as meninas já têm essa barreira. A Paulinha é uma pessoa que ela fechou uma amizade com a Rai, e até a Grace fica de fora dessa amizade, que às vezes elas ficam reclamando que a Grace está meio ríspida lá, falando coisas, sendo meio grossa. Então, assim, o que a gente observa é que existe um racha nessas meninas que seria Paulinha com Rai e a Grace solta, que a Grace se junta às vezes com o Dedé, né? Ou com a Carol de vez em quando. A Carol bem solta, porque a Carol parece que ela conversa ali de jogo, mas parece que ninguém tem compromisso com ninguém. E o Fully solto, né? O Fully realmente tá bem assim. Eu acho que ele tá jogando um jogo arriscado. E só que ele fala na cara de todo mundo, eu gosto das pessoas, é, eu tenho esse relacionamento que eu tenho, que ele vai conseguindo as coisas. Ele fala na frente de todo mundo, só que o jogo dele é um jogo meio falso, né? Falando até do Fully até, o Fully ele tá querendo se juntar com o Marcos para tirar a Paulinha. Pelo menos é o que ele fala pro Marcos, né? Porque depois ele foi falar com a Grace, com a Carol, e falou assim: ah, talvez a gente tire a Paulinha, mas talvez
dá pra gente juntar também e votar também no Euclides também. O Fury tá em um jogo bem duplo, tá? Porque fala uma coisinha ali pro Marcos, daí vai lá e fala uma coisinha pras mulheres. Ele tá com esse jogo duplo, uma hora vai cair esse jogo. Você acha que uma É. hora vai chegar? Não, e o Fully, ele tá tirando para tudo quanto é lado. Então, assim, ele fica com as meninas, mas ele sente ali que ele também pode ser alvo das meninas. Aí fica um pouco com as meninas, só que entre as meninas ele também tá mentindo ali, colocando umas contra as outras, porque ele já sabe que é Paulinha. Ele não tá gostando da Paulinha do nada, que já teve problemas, né? Ele foi votado para ele sair, as meninas votaram nele. E ele por incrível que pareça, a Paulinha levou ele no privilégio, no outro, né? Ele agradeceu tudo, mas parecia que estava numa aliança tão forte. No final das contas, não é forte, ele está com ranço dela, né? Então Sim, ele estava se juntando, se articulando para votar nela, para salvar a pele do Marcos. Então, assim, ele vai jogando de acordo com o que vai acontecendo. Então, por exemplo, ah, quem que a gente vai escolher? Ele faz por onde tirar o Marcos do foco, já a segunda vez. Da outra vez ele tirou o Marcos do foco. Aí tinha a Amanda, né? E dessa vez ele também querendo tirar o Marcos do foco e colocar o Euclides. Porque o Fully, pelo que deu para perceber, ele não está com compromisso com ninguém, né? é. Porque ele está com as meninas, mas ele quer votar na Paulinha para tirar. Aí ele vai para Carol, fala mal da Paulinha, depois vai para Paulinha e fala mal da Carol, né? Então, assim, parece-me que ele se aproximou da Grace, mas acho que ele se aproximou da Grace porque também ele acha que a Grace é uma pessoa forte, né? Que pode. Viu o que ele falou? Ele falou assim: a Grace pode me ajudar aí pro top 3, né? Sim. Então, assim, o Fully é por interesse, não é bom de prova, mas é bom de lábia, né? Essa é a verdade. Vamos falar da prova do privilégio, que o Fernando já começou já tocando já um ponto fraco já dos jogadores. Que falou do nome dos familiares, falou assim: "Ah, fulano tá com saudade, né?" E isso daí já era já um grande privilégio já, porque quem ganhasse essa prova iria ver um vídeo da família. Iria iria conseguir ver o vídeo da família e era uma prova em dupla. Só que, como tinha sido falado antes, o Dedé não ia participar da prova e ele também teria que tirar uma pessoa da prova também. Isso daí pegou todo mundo de surpresa também, até o É. Dedé tá de surpresa. E daí o Dedé falou assim: é uma decisão muito difícil, né? Todo mundo quer ver a família, é um ponto fraco aí de tocar, mas escolheu o Fully. Escolheu o Fully para não fazer a prova. Falou que o Fully não é pai, então é melhor tirar ele. Deu essa desculpinha. O Prova. Fully já não gostou muito, né? Ele já ficou com É, uma rixa ali, só que o cara tá imune, né? Então, então não tem o que fazer. é. Senta e chora, né? É, bom, a prova era em dupla e a dupla era o seguinte: Marcos e Euclides, Grace e Carol, Paulinha e Rai. Essa prova era o seguinte: tinha uma argola tinha que ficava entre umas cordas que ficava essas cordas estavam amarradas, tava um monte de nó em alguns troncos e no circuito inteiro, que tinha um circuito imenso era. E daí o pessoal tinha que tirar essa argola até o final do circuito. Quando tirasse essa argola, tinha que se pendurar em uma corda, um só da equipe só se pendurar, daí pegar um objeto que estava lá no final de outra corda, em outra corda lá, daí pegar esse objeto, daí pular na água e ganhava a prova. O Euclides e o Marcos dispararam nessa prova. As mulheres ficaram ainda no primeiro ainda, na primeira fase ainda da prova ainda. E elas não conseguiam sair. Então Euclides e Marcos vencem a prova. Eles teriam que escolher mais um privilégio. O Fully era o escolhido do Marcos e o Euclides estava escolhendo a Graciane. Eles não estavam num acordo, daí resolveram tirar no par ou ímpar. E no par ou ímpar, o Marcos ganhou e o Fully foi escolhido para ter também esse privilégio. O cara nem fez a prova, mas teve um baita privilégio. Quero saber de você o que você achou da prova, o que você achou deles ganhando.
Olha, achei a prova muito boa, como sempre, né? Essa prova não é fácil, aquela parte das argolas lá dos nós, né? Para você passar a argola e chegar no final daquele circuito, é muito difícil. E eles foram se entendendo ali. A gente sabe que o Marcos e o Euclides, eles são muito competitivos, né? E não desistem fácil também de provas e não ficam preocupados em ficar olhando o adversário, eles vão à luta, né, na luta. E aí acho que deu certo, aquela segunda parte também não era muito fácil, mas era a parte melhor da prova, que era pendurar na corda, né, um empurrava e o outro ia tentar pegar lá o objeto lá, né. E achei legal, achei boa a prova. As meninas é uma pena, né, porque elas também ali, elas vêm ganhando provas aí, né, nos episódios anteriores. E, e o Euclides é um que também está sempre, né? Se não ganha, ele sempre fica ali em segundo, né? Terceiro. Mas a escolha do Fully foi muito engraçada, porque ele já tinha sido eliminado pelo Dedé, né? E depois, quando ele volta, a Grace estava esperando para ver se voltava também, porque a Grace estava louca para ir nesse privilégio, né? E aí ele acabou escolhendo o Fully. O Fully ainda deu um deboche lá com o Dedé. Falou, aí, Dedé, agora, né, agora eu vou, né? É. Você não vai, eu vou, né? Um negócio assim. E achei muito legal. Eu gostei do resultado também. E uma pena também que as meninas, né, não ganharam, né? Que a Carol, por exemplo, é uma que tá faz tempo que ela está querendo ganhar de novo uma prova, né? Fazer alguma coisa assim, mas está difícil. E achei muito legal. Aí foram os três, né? E achei legal também porque ia ter conversas ali, né? Porque, por exemplo, o Fully tá falando horrores pelos cotovelos. Em todo lugar que ele vai, ele fala, faz uma intriga, né? Então eu achava que nesse privilégio que eles iam fofocar, falar alguma coisa, né? E fazer alguma estratégia para essa votação, né? E olha, eu gostei dessa prova. É uma prova boa, né? Só que não deu nem para sentir o gol porque os caras foram extremamente rápidos. Não deu nem para sentir a prova. Gostei da prova. Eu acho que poderia ter escolhido outra pessoa para ir junto com eles. Talvez até o próprio Dedé, né, que é mais fechado com eles do que o Fully, que o próprio Fully, mas como era promessa, né, antes até da própria prova, não tem o que fazer. Mas eu gostei da prova, os caras mereceram. Eu tava esperando. Eu queria demais a Grace e a Carol ganhando. Ou a É, Paulinha e a Rai, tanto faz. Mas eu acho que a Grace e a Carol, elas têm muita garra de prova. Elas têm muita vontade de ganhar a prova. A Grace, toda a prova, ela acaba com o é, rosto inteiro suando, cheio de suor. Então, é. são duas jogadoras que querem sempre ganhar a prova. E, bom, depois disso, o Fully lá com o pessoal, né, pessoal do privilégio, todo mundo viu o vídeo, daí começaram a conversar sobre jogo. O Fully já começou a fazer o jogo duplo, já falando pro Marcos e pro Euclides, que o Dedé falou sobre fazer uma aliança com a Carol, que ele tinha citado. O Dedé falou isso daí durante a prova do privilégio. Tava conversando lá com o Fully lá, e daí o Fully resolveu jogar essa bomba em cima do pessoal, né? Que esse pessoal achava que o Dedé tava pendendo, né, pro lado do Marcos e do Euclides, mas na verdade ele tá querendo fazer dupla com a Carol, tá querendo fazer uma aliança Fully, Dedé e Carol. Olha, o Fully tá com vários jogos duplos, triplos, quádruplos. Cara, é, é O, difícil você segurar a o barra Fully, se depois. ele não se enrolar de vez, ele vai longe, porque esse jogo dele o pior de tudo é que ele já foi votado para sair. Então, a qualquer momento, elas se juntam ali e votam nele, né? Então, Sim. assim, ou ele vai escapar de algum jeito aí, eu acho o jogo dele ficou, já era um jogo muito parecido com o do Marcos. Ele começou a jogar, né? Porque primeiro ele estava meio escondido lá, com medo, e tal. Aí depois ele começou a jogar. Quando ele começou a jogar, eu acho que ele se inspirou no Marcos, que ele estava vendo o estilo do Marcos ali, né?
Só que ele conseguiu superar, ele tá fazendo pior ainda que o Marcos. Então, e até agora, eu percebi assim, que o Euclides, por exemplo, não se tocou, o único que percebeu que o Fully realmente é uma pessoa que não dá para confiar 100%, foi o Marcos, né? Ele falou, não, vou tocando com Fully aí, mas eu sei que não dá para confiar nele, que ele já traiu uma vez, trai de novo. Então, assim, agora os outros estão vendo o Fully como uma pessoa frágil, né? Elas viram mesmo ele como pessoa frágil. Aí ele vai, conversa com uma, conversa com outra, tá junto com outra. Então, no final das contas, ele está circulando entre todos os lados e ele fala, né, que ele não é porque eu quero conversar, quero isso, só que ele faz uma tremenda de uma intriga, né? Essa que É. é a verdade. Não é questão dele, porque eu gosto de conversar, então ele é intrigueiro. Essa é a verdade. Depois desse banquete aí com o pessoal, com o pessoal do privilégio, ele foi conversar com a Grace. E daí falou assim: não, a gente tá fechado, você sabe que eu tô fechado com você. Isso daí ele falou, daí o Então, Fully falando pra Grace, e daí falando assim: quem que seria uma opção que não ganharia voto do júri pra gente ir pra final? E daí cogitaram até votar no Marcos, que ele tava fazendo aliança agora há pouco. então, Então, porque o Marcos é um nome que sempre aparece para votar. É que ele teve aquela história daquela imunidade que rodou, né? E ele teve também alguma aliançazinha ali que ajudou, mas ele sempre é um nome que elas têm sede em tirar o cara, né? Só que sim. agora elas também estão percebendo que realmente quem está do outro lado poderia votar nele para finalista, né? Então eles estão de olho nisso, em eliminar quem poderia ser escolhido, né? Depois, né, o pessoal teve um pouquinho de perrengue lá com a chuva e com o vento lá. Começou a chover à noite, e daí o pessoal tomando chuva. Mas durante o dia, juntou Grace, Rai e Carol falando sobre querer eliminar o Euclides. O Fully depois foi lá na bica de água lá conversar com o Marcos e falou assim: olha, as mulheres querem votar no Euclides. E daí você tá salvo mais um top aí, mas o Euclides não pode ganhar prova de jeito nenhum, viu? E, então o cara ele escuta uma conversa, leva lá pro cara lá, É. e daí depois pega a conversa do cara e daí joga pra outra equipe. Olha, o Fully tá jogando, tá jogando de um lado pro outro, tá? E, e bom, Nossa, tá muito engraçado essa história do Fully, né? Muito é, engraçado. bom, vamos para a prova da imunidade. A prova da imunidade era uma prova de resistência. Eles tinham que agarrar em um tronco que tinha cordas amarradas e depois ia descendo e a corda ia ficando cada vez mais fina até que teve o último degrau lá que não tinha corda e você só tinha que se pendurar no tronco só. O Fully já não conseguia subir já muito tronco, daí o Euclides foi lá ajudar lá o Fully lá. Falou também se o Dedé ganhar a prova, ele pode dividir a imunidade com alguém. Mas a prova começou, Fully foi o primeiro eliminado. E não era só de resistência, de força, tinha que resistir também à fome também, porque tinha tentações durante essa prova. A primeira tentação foi comer um pudim, se caso desistisse. Ninguém desistiu pro pudim, daí desceu pro segundo degrau. A segunda Nossa, tentação foi torta de chocolate com um pedaço de chocolate. A Carol não resistiu e desceu lá para comer chocolate. 25 minutos de prova se passaram. Paulinha desistiu. E logo em seguida, quando a Paulinha desistiu, teve a tentação de pizza. Ela perdeu por 2 segundos, quase, uma pizza. Daí desceu pro terceiro degrau. Tentação, banquete completo. Churrasco, arroz, farofa, vinagrete. Grace desistiu e foi comer o churrasco, o banquete. Daí desceu pro quarto nível. A tentação era um pergaminho de poder. Dedé desistiu e o pergaminho dizia o seguinte: que na próxima prova da imunidade ele deve escolher alguém para não fazer a prova. Marcos depois foi eliminado, o Marcos desistiu, desceu para o último nível e só tava a Rayana e o Euclides. Subiu mais um nível e daí Rayana desistiu, Euclides imune, o cara que era cotado para ser eliminado imune,
1h38 de prova. Eu quero saber de você o que, que você achou da prova, o que, que você gostou. Gostei da prova, né? Achei bem, bem legal, porque era resistência, né? Então, pronto. Só o nome de resistência a gente já fica contente, porque a gente sabe que vai ser uma batalha, né? E essa história de ter lá né, as guloseimas lá para ele, nossa, aquele pudim, nossa, até a gente que estava assistindo ficou com vontade de comer. Imagine o povo que está lá e tem uma turma ali que está passando fome, porque quem foi no privilégio estava bem, né, tranquilo, porque comeu lá um monte de coisa, né, bebeu suco, comeu um macarrão lá, um monte de pratos. E agora, quem não foi e estava com perrengue lá passando fome, para ver aquilo lá. A Carol, eu lembro que a Carol, se eu não me engano, ela já tinha falado de chocolate, parece, que ela ia sentir muita falta do chocolate, né, Sim. nesse confinamento aí, nesse reality. E a hora que ela bateu o olho no chocolate, ela não pensou duas vezes, já desistiu. E eu achei, por exemplo, que a Carol, ela estava assim, quando passou o pudim, ela ficou meio assim, né, olhando. Parecia que ela não estava muito concentrada nessa prova. Depois ela até falou, né, que ela não estava bem, que ela, né, provavelmente ela não ia conseguir ganhar essa prova. E quando ela viu o chocolate, ela desistiu. E no final das contas, o chocolate fez muito bem para ela, né, que ela já está pensando mais para frente, né? Então, achei legal. E as desistências, nossa, quem desistiu? Aquela história da Paulinha com a pizza, meu Deus. Acho que o Fernando Fernandes, acho que ele fica pensando, falou, meu Deus, acabei de oferecer a pizza, não pegou e caiu. Podia dar a pizza, né, para a menina, É. mas não Não, tem, não ela, tem, né? Esconde a ela, pizza, vai embora. ela saiu antes. Faltou 1 minuto Então, para anunciar a saiu pizza. antes, aí depois era pizza. Então, assim, foi bem, bem louco. E agora, a hora da Grace também, que a Grace estava sonhando com aquele privilégio. Aí ela, quando veio aquele prato, eu falei, ah, não é possível que alguém vai deixar passar, né? O churrasco, ela vinagrete, arroz, né? Aí ela escolheu, né? Ela quis. Agora, o Fully se deu mal também, porque logo que ele tombou lá, não tinha nada, depois apareceu um pudim, né? Lembra? Sim. Tanto que o pudim ninguém quis e o Fernando Fernandes que comeu, né? Ele ficou É. comendo lá, fazendo vontade para as pessoas. Agora, na hora do pergaminho, eu achei que o Marcos ia descer, ia pular, mas aí o Dedé foi mais rápido, né? Acho que o Dedé também, ele tendo uma imunidade, você vê como que a pessoa é competitiva, né? Ele já tinha imunidade, ele não precisava se desgastar ali, ele poderia ter escolhido qualquer prato daqueles, né? Porque ele tinha imunidade. Não escolheu, depois ele ainda conseguiu um pergaminho para você ver como que é a trajetória do cara no jogo, né? O Sim. Dedé é bem, bem centrado, viu? E justamente o pergaminho poderia ser até uma imunidade a mais, né? Sim. No, ele tinha o de melhor ali. O Dedé era um que ele poderia ter caído logo no começo, sendo que ainda tinha a oportunidade de comer. Ele não tinha ido para o privilégio, né? É. Então, eu acho que ele foi bem forte ali, viu? Resistiu muito. E, e quando ele cai, ele pega um pergaminho. Então, ainda tem outro poder, né? Ele voltou, o Dedé voltou cheio de poderes, né? Essa é a verdade. É, voltou com poder com a imunidade, voltou para tirar uma pessoa, né? Agora foi fazer a prova da imunidade e conseguiu esse novo poder. Então, assim, ele está com a corda toda, né? Sim. Mas eu gostei também. O Euclides, eu achei muito bom essas reviravoltas, né? Porque o Euclides já sabia, ele já estava sentindo que o nome dele estava sendo cogitado já. Porque a pessoa percebe, né? Essas rodinhas. Tem rodinha para tudo quanto é lado, mas com ele não, né? E também dava, e também é muito fechado também o É, acampamento. Então dá para é, você ter uma conversa de outro lado. então. E aí ele sabia que ele estava correndo risco. Então, assim, sempre que tem uma pessoa que é um alvo assim, acontece o negócio, né, da imunidade. Então, então achei muito legal que ele ganhou também. E ele acabou ganhando duas provas, né, do privilégio
e a da imunidade, né? Gostei É, do resultado também, e aí os alvos, né? Aí ficou aberto, né? Então, achei legal também, que estava muito previsível, todo mundo ia no Euclides, depois, mas é jogo, tudo bem, tá ok. E no final das contas ele estava imune. Aí eles tiveram que recalcular a rota, né? sim. Olha, eu gostei dessa prova. Essa prova aí foi uma resistência a mais a resistência, foi. Então, foi incrível. Eu gostei. A tentação foi maravilhosa, foi. É, Nossa, e, cara, eu gostei. Gostei também do Euclides imune, porque já era já um nome previsível já de ser eliminado. Aí o cara ganha a prova e vira todo o jogo completamente. A única coisa que o Fury falou que não podia acontecer, aconteceu. Eu gostei, eu é. gostei. E a gente tem que lembrar que o Euclides, desde o começo, ele está se expondo, né? Porque ele deu a opinião dele logo lá no começo, já arranjou uns desafetos, né? Aí ele não é uma pessoa muito de ficar, como fala, fazendo média, né? Ele é bem direto, eu acho. E ele mesmo, depois que o Guilherme saiu, que era um parceiro dele, ele acabou falando, agora já era, não quero saber. Então, se você vê que ele não faz muitas alianças, não. Então, ele está jogando, o jogo dele é aquela confiança de que ele vai, tanto que ele falou agora, ele falou, não, daqui para frente é só prova e eu vou tentar dar o máximo que eu puder, não vou desistir. Então, ele joga com a estratégia de tentar ganhar o que ele puder, né? Para se É. manter no jogo. E, bom, vamos pro portal, que nesse portal aí, eles estavam indo pro portal e teve um desentendimento entre a Paulinha e o Fully. Porque a Paulinha começou a reclamar lá que o Fully ele não tava remando certo. E daí teve já esse desentendimento já. Já ficou já um conflito já. No próprio. Nossa, no caminho para ir pro portal, um desentendimento. Cara, isso daí E eu acho que nunca aconteceu, hein? alguém falou assim, é motivo de voto isso aí, hein? É. E chegamos no portal, daí no portal tava os eliminados, o júri tava lá. E daí o pessoal assistiu, riu, se divertiu. Esses eliminados se divertiram. Nossa, É, amei esse deboche do júri, amei. o- Porque eles não podem ficar lá com cara de paisagem, né? E justo quem, né? é, O, eles estão ali, ficam dando risada, né? Conversando. Essa parte eu tô gostando também, porque é um conteúdo a mais pra gente, né? sim. E bom, começou daí a votação. Euclides, Euclides votou na Grace, Carol votou, Paulinha votou, Rai votou, Dedé votou, Grace votou, Fully votou e o Marcos votou na Paulinha. É, o Dedé, né, que tinha ganhado a imunidade, foi lá entregar a imunidade pro Fernando, e daí a Amanda bem baixinha assim, ó, o Dedé sempre foi cínico mesmo, né? O pessoal Ah, detonando o Dedé. Os eliminados detonando lá os a Amanda participantes não lá. perdoa, né? Meu É, Deus. meu Deus. É, depois começou a contar de votos daí. Paulinha recebeu um voto, Grace recebeu um voto e Marcos recebeu 4 votos. Nem todos os votos, teve alguns votos que não foram contados, mas não precisava mais contar porque o eliminado já estava sido decretado. Marcos eliminado. Eu quero saber de você. O que você achou da eliminação do Marcos? Olha, eu achei uma pena, né? Porque é um jogador, né? Estrategista, inteligente, deu muito conteúdo para a gente desde o começo, né? Porque quando ninguém estava pensando em jogo, ele já estava à frente, né? Jogando, tentando fazer alianças. Então, eu achei um bom jogador. Achei que tá funilando, né? Então, assim, é, a gente sabe que eles ficaram em minoria, então eles nunca vão ter um número de votos suficientes ali para reverter. Mas ele bem que tentou, né? Quase que ele consegue se safar dessa eliminação, mas a gente sabe que era questão de tempo, né? O Marcos, ele, desde o momento que ele entrou,
a gente sabia que iriam querer a cabeça dele, porque o cara jogou muito, né? E ele também não se escondeu, se expôs demais, né? Então, acho que. Mas eu achei um bom jogador, boa passagem dele, né? Gostaria que ele ainda tivesse ido para o júri, porque parece-me que ele está saindo mesmo, né? Só o júri tá completo. Mas eu acho que esse júri aí, se aumentasse, ia ser bem interessante também, porque eles estão ali como uma situação que parece que eles estão. É, aquela aquela tristeza lá da eliminação passou e eles estão bem no game ali, né? Observando tudo, dando opinião, né? Rindo bastante dos depoimentos lá dos outros. Então, acho que achei bem legal, né? E agora vamos ver o que vai acontecer, né, no próximo episódio, que a saída do Marcos, como a gente vai ver que quem mais que votou neles, teve alguma, né, algum voto aí perdido que ninguém imaginava, mas a gente sabia que o Euclides ganhando a prova, o Marcos era o segundo alvo, né? É. Olha, cara, eu imaginava que o Marcos iria ser eliminado dessa vez. O Marcos só não foi eliminado na última porque ele tinha aquela mentira, aquele blefezinho lá do Sim, pergaminho. Então ele não foi eliminado naquela. E daí nessa daí não tinha mais o que fazer. E o cara ele jogou tudo que ele conseguia, tudo que ele podia, ele tentou. mas É, só não conseguiu porque o Euclides ganhou a prova, né? Senão, então, mais uma se vez, ele ia conseguir com a estratégia dele. mas ele tentou ao máximo, tentou É, de todas as formas. Foi um belo jogador, um belo estrategista. É, assistindo dá um pouquinho de ranço, dá, mas é um ranço de jogo, porque dá para é, entender que é um jogo estratégico. O No Limite é um jogo estratégico, é um jogo de aliança, é um jogo de falsidade, e o é, público não interfere em nada. E isso daí que é maravilhoso. O é. público não interfere em nada. Então, eu acho Se, uma pena. se o Eu, público tivesse votando, provavelmente conteúdo ia faltar, né? A gente sabe, é, né? sim, com certeza ele seria um dos primeiros eliminados, ele e a Sim, Amanda. sim. E então eu gostei da participação dele, participante muito marcante, eu acho. Eu E quero ver o Marcos em outro reality, viu? Para ver o eu que vai também quero, acontecer. eu também quero. E, bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber de você, o que tá achando No Limite e também agora, né, o jogo tá funilando cada vez mais. E eu quero saber de você se você consegue imaginar pelo menos uma pessoa que você acha que vá para a final. Olha, eu tô gostando bastante, né? Cada episódio tem surpresas, né? Então eles estão conseguindo surpreender até o público, né? A gente fica. Sempre tem uma carta na manga ali que a gente não sabe, fica sabendo na hora. O Fernando Fernandes vai avisando, né? Então acho que a apresentação dele também está muito boa, né? Com relação a saber quem que poderia, eu acho que a Grace é uma pessoa que ela está muito forte com relação a provas e tudo, resistência, tudo, né? É, eu acho que o Dedé também é uma pessoa muito forte. O único problema que eu vejo com relação ao jogo é a gente não saber como que vai se desenhar para as eliminações, porque quem vai ser o alvo, o próximo alvo, né, dos jogadores lá. Porque, por exemplo, o próximo alvo seria o Euclides de novo, provavelmente. Então, a gente sabe que existe uma chance do Euclides não estar. Aí quem seria o próximo? Paulinho ou Fuli? Essas pessoas a gente sabe que é, vai se ter uma hora que eles vão acabar sendo eliminados se não ganharem uma imunidade, né? Olha, eu tô gostando, tô no limite, tô adorando, tô, porque sim, nesse episódio eu imaginei tipo assim, mais um episódio, né? Provavelmente vai ser óbvio do que vai acontecer, mas não foi óbvio. As provas continuam sendo muito boas, principalmente imunidade, que uma prova muito simples, era. Mas tinha um diferencial, a tentação, e daí ia dificultando, né? A prova. Então tinha todo um conjunto nesse No Limite. Eu acho que tá sendo um conjunto por inteiro, tá? Tô gostando demais.
De finalista, eu vou arriscar um. Eu acho que a Graciane pode chegar na final. Eu acho que a Graciane, ela tem um perfil muito forte de chegar na final. Eu não vejo ninguém com ranço nela. Alguém querendo literalmente votar nela de ódio. Não, eu não consigo ver alguém que tenha um ranço nela. Eu acho que ela provavelmente vá na final, talvez até o Pule chegue na final, porque não tem ranço de votos. E, bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.